Mas o Senhor está restaurando uma noiva que vai viver uma vida de consagração ao Senhor. E que o seu próprio viver vai ser como uma oferta de primícias, isto é, o melhor para o Senhor. Porque consagração gera santidade, e santidade gera juízo de Deus sobre o mal. Sabe por que o mal está prevalecendo sobre a terra? Porque a igreja não se levantou ainda em santidade, mas a noiva do Senhor está sendo restaurada em santidade. E quando essa noiva for colocada à mostra pelo Senhor, então vai vir o juízo do Senhor sobre o mal. Também no versículo 4 fala que o Senhor está falando: ouve, coloca os seus ouvidos atentos, ó casa de Jacó e ó casa de Israel. Casa de Jacó fala da igreja do Senhor. Eu não vou ler, você lê depois, mas lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 13 a 14, é aquele episódio que eu já até li na palavra passada, em que Jacó pega no sono, coloca uma pedra sobre a sua cabeça, então ele vê uma escada onde anjos sobem dos céus à terra. E quando ele desperta desse sono, ele fala: quão temível, quão profundo é este lugar, é a casa do Senhor. E então o Senhor fala para ele no sonho: ó, você está vendo isso, Jacó? Pois é, da tua descendência eu farei milhares e abençoarei milhares de famílias. Isso fala da igreja. Casa de Jacó fala da igreja do Senhor. E aqui o Senhor está falando no versículo 4 de Jeremias 2: ó casa de Jacó e casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel, ouçam a minha voz. Mas eu concordo com o pastor Hernandes Lopes quando ele falou que as pessoas não estão conseguindo viver os sonhos de Deus porque não estão interessadas mais em ouvir o que Deus tem para falar. Estão interessadas no estrelismo. Ontem a amada irmã Lohane colocou na casa dela um vídeo da amada Nívia Soares, onde ela desabafava e até chorava, dizendo que na época dela não sabia o que era show, na época dela não sabia o que era estrelismo, porque na época dela todos iam para a casa do Senhor como igreja para buscar o Senhor, para adorar ao Senhor, e não para buscar homens nem estrelas. E o Senhor está restaurando uma noiva que não vai mais procurar agradar a homens, e nem vai mais idolatrar a homens, mas vai querer o coração de Deus. Vai querer ouvir a voz de Deus. Eu venho aos cultos para ouvir a Deus. Não importa se é pelo Skype, ou se é num templo grande, ou numa sala. Eu quero ouvir Deus. Aleluia. No versículo 5 fala: o Senhor está desabafando, assim diz o Senhor: me diga, povo, que injustiça os seus pais, os seus antecessores viram em mim para se afastarem de mim e seguirem a ídolos. Deus está falando isso hoje para a igreja. Eu quero saber que injustiça os seus antecessores viram em mim para hoje vocês escolherem seguirem os seus ídolos do que se afastarem de mim. Porque a igreja está seguindo a idolatria a templos. A igreja está seguindo a idolatria a homens. A igreja está cultuando a anjos. A igreja está idolatrando objetos. A igreja está idolatrando ter ao invés de ser. Mas o Senhor está restaurando uma noiva que não vai ter ídolos na sua vida, que vai adorar somente ao Senhor, que não vai se afastar do Senhor. Porque vai ser justificado pelo sangue de Jesus. Não é justificado por campanhas, não é justificado por aguinha, não é justificado por nada mais, é pelo sangue de Jesus. Então vai ser um adorador. Já leu naquele versículo? Eis que busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está buscando adoração. Ele está buscando adoradores. Porque a adoração é algo momentâneo. Ele está buscando adoradores, que é um estilo de vida. No versículo 6 e 7 fala assim. É o Senhor desabafando. Esse povo já não pergunta onde eu estou. O Senhor
está falando, eles não perguntam onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito. A igreja hoje já não procura pelo Senhor. Que isso, pastora? Algum crente que passa um dia sem ler a Bíblia é porque não se interessa pelo Senhor. Algum crente que passa um dia sem orar e adorar ao Senhor é porque não se interessa pelo Senhor. Não venha me dizer, você que não lê a Bíblia, que não ora e que não adora, que você ama o Senhor. Que tipo de amor é esse? E ele aqui está falando, através de Jeremias, eles não me buscam mais, eles já não perguntam por mim. Eu que tirei eles do Egito, eu que livrei eles das garras de Satanás, eu que dei o meu filho na cruz para morrer por eles, e eles não me buscam. Eles buscam templos, eles buscam pastores, eles buscam cantores, eles enchem auditórios para ouvir homens cantando, mas eles não me buscam. Mas o Senhor está restaurando uma noiva que vai escolher permanecer bem junto de Deus, que vai escolher buscar o Senhor, que vai desejar o Senhor mais do que tudo. Uma noiva que vai aprender a ser grata, porque o povo que não lembra do que Deus fez é um povo ingrato. Aqui fala no versículo 6, fala que o Senhor guiou esse povo no meio do deserto, que o Senhor guiou esse povo no meio de terras ermas, terras com covas, terras secas, onde havia sombra de morte, terras que ninguém transitava, inabitadas. Mas o Senhor estava com eles e eles não souberam ser gratos. Todo cristão passa por desertos, ou está passando. Todo cristão passa por circunstâncias ermas. Todo cristão passa por covas emocionais. Todo cristão passa por sequidões. Todo cristão passa por momentos em que a morte parece estar fazendo sombra. Mas quando nós desenvolvemos uma intimidade e buscamos o coração de Deus, nós experimentamos o amor de Deus nos sustentando no meio dessas situações. Não podemos ser como este povo, esquecer que fomos tirados do Egito e ainda que passemos por todas essas situações, o Senhor nos guia. E no versículo 7 fala que ele introduziu esse povo numa terra fértil, depois que passou com eles por toda essa sequidão, pelas covas, pela sombra da morte. Finalmente o Senhor introduziu eles numa terra fértil, para que eles comessem um fruto, o melhor fruto que Deus podia dar. Mas sabe o que eles fizeram? Eles contaminaram a terra e fizeram da herança do Senhor abominação. O que a igreja está fazendo hoje? Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele tornou o nosso coração uma terra fértil para que ele semeasse as suas sementes. E o que nós estamos fazendo com o nosso coração? Contaminando e tornando a herança de ser filho de Deus algo abominável. O Senhor está levantando uma noiva que vai desejar o coração dele e vai desejar ter um coração como uma terra fértil, sem contaminação. Quando nós entregamos o nosso coração nas mãos de Jesus, ele vem semear as sementes dele. Não é semente do seu pastor não, querido. Não é a semente do seu discipulador não, amigo. Não é não, é a semente de Jesus, é a palavra dele. Você precisa semear a palavra dele no seu coração. Você consegue passar 2 horas num culto e não consegue passar nem meia hora por dia diante da palavra. Como pode isso? Você precisa semear seu coração com a palavra de Deus, que é a própria voz do Senhor Jesus. E o teu coração é terra fértil. E lá em Provérbios 4, 23, não precisa abrir, mas lá em Provérbios 4, 23 fala, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida, vida de Deus.
no versículo 9 fala... Não, versículo 8. No versículo 8 fala o seguinte, olha que coisa forte. Fala que os sacerdotes, quem eram os sacerdotes naquela época, eram os líderes maiorais, né? Eram os líderes, estavam à frente de tudo. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os próprios sacerdotes não buscavam mais o Senhor, não sentiam falta do Senhor. Os sacerdotes diziam, não precisamos mais de Deus, já sabemos fazer, já somos os próprios deuses. Quando um sacerdote não busca mais o Senhor, é porque ele já se considera o próprio Senhor. E fala aqui, os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal. Profetas do povo de Deus estavam profetizando profecias das trevas. E andaram atrás de coisas de proveito nenhum. O que as nossas lideranças estão andando atrás? Atrás de quê? De fama? De dinheiro? De templo cheio? De ovelhas obedecendo, lambendo os pés deles, é isso? Isso não tem proveito algum. Os sacerdotes precisam, que são os pastores, os líderes na casa de Deus, precisam estar rendidos aos pés do Senhor e trazendo a genuína palavra de Deus. Trazer o povo ao arrependimento e a ser uma noiva restaurada. Os pastores precisam alimentar as ovelhas que não são deles, são do Senhor, com a verdadeira palavra de Deus. E os profetas não podem continuar profetizando profecias das trevas. A profecia é para exortar. Exortar é chamar para perto do Senhor. É para consolar e para edificar. Qualquer outra coisa não é de Deus. Eu hoje caí no erro de apagar uma lista de transmissão. E ao querer criar outra lista de transmissão, eu criei um grupo no WhatsApp. E eu entrei em desespero. Porque eu comecei a ver gente colocando lá profecia e visão. Eu creio no sobrenatural. Mas o alvo desse minuto de reflexão é a palavra. Porque a maior profecia está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Pare de ficar buscando profecia e comece a ler a Bíblia. Porque é a Bíblia que transforma a vida. E quando eu vi isso, eu desesperei. Não! Graças a Deus, eu consegui deletar o grupo e voltar à lista de transmissão. Não que só eu tenha que falar, mas todos estão de prova, eu falo a palavra. Eu não fico usando para profetizar. Na verdade, eu profetizo. Sabe como? Lendo e explicando a palavra. Quer profecia maior que essa? Versículo 9 fala o seguinte: Deus dando uma nova chance. Olha, eu vou pleitear convosco de novo. E eu vou até pleitear com os filhos dos vossos filhos. Isto é, até os seus netos eu vou pleitear. Eu preciso que vocês se arrependam. Amados, é tempo de nos arrependermos. E é tempo de entender que o que nós semeamos vai ficar para a geração seguinte. Se bem que nós não temos mais muitas gerações. Jesus está voltando. Mas o que você está semeando no seu vizinho? O que você está semeando nas pessoas que estão ao seu redor? O que você está semeando no seu trabalho? O que você está semeando na sua família? A pastora Helena Tanuri colocou um post que eu achei muito tremendo. Santidade começa dentro de casa. Ser santo lá com os irmãos é muito bonitinho, mas você tem que ser santo no meio da sua família.